Salve a todos e todas, vamos retomar aqui os trabalhos. Então, na aula passada, no vídeo passado, nós vimos o empregado público e vimos os agentes políticos. Vamos agora falar dos agentes temporários, ok? E esse aqui eu peço para vocês uma especial atenção. Eles caem muito em OAB, eles caem muito em concursos públicos e vão cair mais ainda, eu vou explicar por quê. Então, são sujeitinhos bem chatinhos, bem complexos, e a gente precisa saber com muita atenção, tá? O agente público temporário, ele tem previsão constitucional, beleza? Ele está lá no artigo 37(9) da CF. Vai lá e leia esse artigo, tá? Antes de começar, antes de continuar a ouvir, abre o teu Vadmecum ou vai no teu computador, acha a Constituição, vai e lê com atenção o 37(9) da CF. Beleza? Vou até confirmar aqui se é o 37(9). E mexe, eu erro o inciso. São tantos incisos. 37(9). Deus dele. É isso aí. 37(9) diz assim, ó. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Note, então, que é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ela remete à lei. A lei estabelecerá os casos de contratação temporária. Então, se não tiver lei, não tem como contratar temporários. E aqui a gente está falando em lei na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Se não houver uma lei federal, não dá para contratar agentes públicos no governo federal. Se não houver uma lei estadual, não dá para contratar agentes públicos no seu estado. E se não tiver uma lei municipal, não dá para contratar agentes temporários no seu município. Beleza? Vamos lá, então. Existe a lei federal, a gente vai focar nela. Não sei se existe lei estadual e também não tenho certeza se existe lei no nosso município tratando, tá? Eu acredito que sim. Mas, salvo engano, acho que a gente tem lei no município tratando do tema, mas a gente não tem lei no estado. Não tenho certeza. Municípios e estados não são meu foco de estudo, tá? E certamente na OAB não vão te cobrar nenhuma questão sobre legislação de Joinville e não vão te cobrar nenhuma questão de legislação do estado de Santa Catarina. Então vamos olhar onde vão te cobrar. Tá? Antes de falar da lei, é importante a gente estabelecer aqui 3 elementos importantes que estão embutidos no 37(9). Primeiro, a contratação ela é por tempo determinado. Então, agente temporário, como o próprio nome diz, é uma contratação de natureza precária e por tempo determinado. Ah, professor, mas eu conheço gente aí que entrou por tempo determinado, mas já está há 20 anos na administração. Sim, eu também conheço. É ilegal. Beleza? É ilegal, não tem como. Okay? O temporário ele tem que ficar por um tempo. Esse tempo pode se elastecer, mas ele tem que ficar por um tempo, beleza? Então vamos lá. Agente temporário, então ele fica por um determinado tempo, beleza? Ele é contratado para atender alguma necessidade que é temporária, ou seja, não justifica a criação de um cargo ou de um emprego público para esse sujeito ocupar. É algum momento que a administração está passando, que ela entende que é temporário, que é sazonal, que isso vai passar, e ela precisa de gente para aquele momento. Tá? Para aquele momento. Então, vamos imaginar que, um caso concreto, assim, hipotético, para a gente tentar pensar. Nós estamos numa situação de pandemia terrível, onde os serviços de saúde pública estão esgarçados. Obviamente, a administração está precisando de quê? De profissionais da área de saúde. Mas a administração sabe que essa situação de pandemia não vai durar para sempre, esperamos. Tá? Ela vai acabar. Se for durar para sempre, a humanidade vai ser extinta. Então ela vai acabar. Uma hora ela vai acabar.
Beleza. Então, o que a administração faz? Sabendo que vai acabar, ela vai e contrata agentes temporários, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para suprir essa necessidade que é temporária, que é de agora. Beleza? Então, isso é bem importante. Terceiro elemento, excepcional interesse público. Faltou ali o acento do público, tá? Então, é preciso conjugar esses três elementos. É uma contratação por tempo determinado, para uma necessidade temporária, que não se justifica a criação de um cargo ou emprego, e para atender a um excepcional interesse público. Não significa que é um interesse público excepcional. É um excepcional interesse público. Como que a gente interpreta isso? É a questão da urgência. Tá? É a questão da necessidade urgente. Eu preciso fazer isso porque é uma necessidade, é uma demanda urgente, não pode esperar. Beleza? Então são esses três elementos, guardem bem. Tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público. Coloquei ali uma decisão de uma ADI que é bem interessante. Diz assim, ó, em tese, é possível a contratação temporária por excepcional interesse público, mesmo para aquelas atividades que são permanentes da administração. Por exemplo, o caso de professores. Professor é uma atividade permanente da administração. Médico, enfermeiro, é uma atividade permanente. Mas, na atual conjuntura, surge uma necessidade temporária, extraordinária, que eu preciso contratar mais professores. Mas eu sei que essa demanda de mais professores não vai durar para sempre. Tá? Ela é episódica, ela é temporária. Então eu vou lá e contrato professores temporários para atender esse momento atual. Passou esse perrengue, esses professores são desligados da administração. A mesma lógica no setor da saúde. Então, passou a pandemia, esses médicos ou enfermeiros que foram eventualmente contratados de modo temporário, eles são desligados da administração. Beleza? Então vamos lá. A lei que regula o artigo 37.9 não pode prever hipóteses genéricas. Remeto vocês a darem uma lida, pelo menos na ementa da ADI 3721. A ADI é no site do STF, beleza? Então dá uma olhada na ADI 3421 e dá também uma olhada na ADI 3221. É muito comum o STF enfrentar, principalmente leis municipais e estaduais, que estabelecem um espectro muito amplo para a contratação de temporários. Esse espectro muito amplo para a contratação de temporários é uma avenida para fraudes. Tá? É uma avenida para fraudes. Porque se for assim, a administração só vai contratar temporário. Tá? O temporário, pessoal, ele é mais barato para a administração pública. Vamos falar bom português. O temporário ele é mais barato. Então, se você faz uma lei com um espectro muito amplo de atividades, você cria um vácuo, você cria um buraco negro para que município, estado, contrate só por temporários, porque é mais barato. Tá? Essas leis vira e mexe chegam no STF, principalmente leis estaduais, né? Porque a ADI só pode frente a leis estaduais, não pode frente a leis municipais. E ali o STF vem firmando uma jurisprudência no sentido de que a lei que regulamenta o 37.9 não pode prever hipóteses genéricas, ela tem que estabelecer hipóteses bem fechadas, bem objetivas, bem específicas, justamente para evitar fraudes, ok? Aqui duas observações importantes, né, que é o recolhimento do FGTS. No caso de agentes temporários, a administração não precisa fazer o recolhimento periódico de FGTS, de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso só vai ocorrer se for constatado que a contratação temporária foi ilegal. Tá? Tem vários julgados no STF. Eu recomendo vocês darem uma lida nesse RE aqui, ó, 816105. Pelo menos na ementa, para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Então, de regra, não recolhe o FGTS.
só vai recolher o FGTS se aquela contratação temporária for considerada nula. Aí tem que recolher todo o FGTS retroativo. Beleza? Então, tipo, eu fui contratado temporário, mas aquilo foi uma fraude. Eu estou lá já há 10 anos na administração. Se aquela relação for declarada judicialmente como nula, ok? Eu sou mandado embora, beleza? Eu sou mandado embora. A priori, não tenho que devolver nenhum salário. Existe uma discussão, mas a priori eu não tenho que devolver nenhum salário, a não ser que se prove que eu compactuei com a ilegalidade, beleza? E nesse caso, que a minha contratação temporária foi declarada nula judicialmente, eu terei direito ao meu pagamento retroativo de todas as minhas verbas de FGTS, beleza? Direitos sociais, artigo 7º da CF, que é um conjunto amplo de direitos sociais. Esses direitos se estendem para o trabalhador temporário na administração? Sim, segundo o STF, os direitos sociais trabalhistas do artigo 7º da Constituição, todos eles também se estendem para os agentes temporários. Quem quiser dar uma olhada e se aprofundar, RE 775801, também no site do STF, beleza? Feita essa introdução, vamos falar então sobre a Lei Federal dos Agentes Temporários. Tá? Então, não vou falar do Estado e nem dos municípios. Existe uma lei federal, ou seja, vincula somente o governo federal, vincula somente o Poder Executivo Federal para fazer contratações temporárias. É a Lei 8745 de 93, que passou por alterações importantes em 2019 e alterações mais importantes ainda na MP 922 desse ano, beleza? Então, eu recomendo muito uma leitura na 8745 de 93, beleza? E eu vou até abrir aqui a lei, porque de repente tem uma coisa para eu mostrar aqui para vocês. Então, lei 8745. Beleza. Está aqui. Se você está com o seu computador aí, abra ela também, se você puder. No seu Vadimeco também dá uma olhada. Abre, porque ela é uma lei bem importante. Eu vou citar vários dispositivos dela agora. Ok. Vamos lá, então. Deixa eu só ver aqui uma coisita. Beleza. Tá, beleza. Vamos lá, achei aqui. E eu vou abrir aqui também. De repente a gente precisa fazer um link com ela aqui. Eu demorei a achar e detectar, tá, pessoal? Não é porque eu sou burro, eu não sei pesquisar na internet, não. É porque essa lei virou uma concha de retalhos. Tá? Se você pegar e abrir ela agora, você vai ver que ela tá uma concha de retalhos cheia de buraquinhos negros, tá? Então vamos lá, a lei é 8745 com essas alterações aqui, beleza? Então, como que os temporários são contratados? De regra, eles são contratados por processo seletivo simplificado. Está lá na lei. Tá? O que é um processo seletivo simplificado, pessoal? Vamos lá. Do ponto de vista essencial, não tem diferença nenhuma com o concurso público. Até agora eu não achei nenhum doutrinador que me convencesse que existe uma diferença ontológica, que existe uma diferença essencial entre concurso público e processo seletivo.
tá? Na minha leitura, é simplesmente nomes diferentes que falam sobre a mesma coisa, tá? Ou seja, o sujeito, para ingressar na administração, mesmo como temporário, ele precisa passar por uma avaliação, por uma prova. E na maioria das vezes essa prova tem edital, tem prazo, enfim, do ponto de vista essencial não tem diferença nenhuma. Mas se cair numa prova de concurso, de OAB, e tiver lá, o agente temporário faz concurso público, marque essa assertiva como errada, tá? Bobagens, é uma bobagem terrível, mas marca como errada. Só vai marcar certa se disser que o agente temporário faz processo seletivo. Aí você vai falar, sim, processo seletivo. Mas saiba que na essência é a mesma merda do que um concurso público, tá? Talvez o concurso público seja uma prova mais sofisticada, mais difícil, ok? Mas isso é relativo pra caramba. Para muitas pessoas, um processo seletivo simplificado pode ser difícil. Então, sabe, eu até agora não achei um critério racional para fazer essa diferença aí, tá? Talvez no concurso público, o prazo do edital ele é mais elástico, temporário, mas também, do ponto de vista essencial, não muda nada. Enfim, decora, tá? Temporário faz processo seletivo. Seja lá que inferno isso significa, beleza? Exceções. Quando que não vai precisar de processo seletivo? Em casos de calamidade pública, em casos de emergência em saúde pública, isso tudo está no artigo 3º, parágrafo 1º, que foi alterado pelo MP 922 de 20. Atenção aqui, tá, gente? Medida provisória, como vocês já viram, não sei o pessoal do terceiro período se já viu o MP, a medida provisória, se ela não for votada pelo Congresso Nacional em prazo, ela caduca, ela perde validade, tá? Até onde eu verifiquei, essa MP ainda tem validade, tá? Deixa eu só confirmar aqui, mas ela ainda está com validade. Medida provisória 922. Deixa eu só ver se eu tenho informação de quando ela caduca, tá? Medida provisória, Ela já entrou em regime de urgência, ou seja, ela já trancou a pauta. Estou vendo aqui no site do Congresso Nacional, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, de repente eu mostro já aqui, né? Quem não conhece, cavalo. Medida provisória. 922. Aqui, ó, entrei no site do Congresso Nacional. Ó, Congresso Nacional, leg.com, medida provisória 922, regras de contratação do serviço público, tá? Está na comissão mista de medida provisória. Aí tem uma emendazinha. Situação atual, tá? Último estado, medida provisória foi enviada à Câmara dos Deputados, beleza? Processos abertos, 2 de março a 29/6, deliberação da medida provisória, ok? Então, pelo que eu interpreto aqui, ela vai caducar somente 29/6 se ela não for convertida em lei, tá? Se ela não for convertida em lei. Ela está atualmente na Câmara dos Deputados, ok? Ela está na Câmara dos... Tá vendo essa parte aqui, ó? Publicação, comissão, ela foi publicada, foi para a comissão mista, está em avaliação na Câmara dos Deputados, depois vai ser enviado para o Senado. Então ela está válida ainda, beleza? Vamos ver se o presidente da República vai ter força
para converter ela em lei, tá? Vamos lá. Então ela está válida, vamos estudar ela. Então, por conta dessa medida provisória, nós temos todas essas situações que não precisa fazer o concurso público, o processo seletivo, desculpa. Então, imagine a atual situação de pandemia, tá? Precisa contratar médicos e enfermeiros. Dá tempo de fazer um concurso, um processo seletivo, mais vagabundo que seja? Até dá, mas as semanas que a gente vai perder poderão custar vidas. Então, a urgência justifica que se dispense, se afaste o processo seletivo, tá? Então, calamidade, emergência na saúde, emergência e crime ambiental, emergência humanitária, situações de iminente risco à sociedade, e também nos casos de professores visitantes e professores estrangeiros. É muito comum fazerem contratações temporárias em universidades públicas, muito comum. Ali na UFSC, por exemplo, pelo menos no curso de Direito, até onde eu sei, muitos dos professores ali são temporários, tá? Então é muito comum ter contratação temporária, principalmente ali como professor visitante, como professor estrangeiro. Qual que é o regime trabalhista dos temporários? Os temporários, pessoal, eu costumo dizer que eles vivem no limbo. O regime trabalhista dele é meio esquisitão. É parte CLT, parte estatuto, é uma coisa meio maluca. Mas eu costumo dizer que ele tem um regime jurídico especial. Tá? O que o STF diz, que é o que importa, não o que eu falo. Tá? O empregado público, pessoal, ele tem uma contratação de natureza jurídica administrativa. Quem quiser, olhem essas reclamações aqui no STF, beleza? Ou seja, o que nos leva a crer que o temporário ele é um estatutário, tá? Com regras específicas, mas ele é um agente público estatutário, ok? Qual que é a competência judicial para resolver conflitos envolvendo temporários? O STF também já pacificou isso. A competência não é a justiça do trabalho, a competência é a justiça comum. Beleza? Isso também vira e mexe, cai em provas de OAB e de concurso. A competência, se existe algum conflito envolvendo agente temporário, tá? Você vai ajuizar essa ação não na justiça trabalhista, mas na justiça comum. Tá? Por quê? Porque a natureza do vínculo é uma natureza jurídico-administrativa. Beleza? Qual que é o regime previdenciário do temporário? Muito embora ele seja um agente estatutário, o regime previdenciário dele é o regime geral, RGPS, INSS, assim como dos empregados públicos. Isso está no artigo 40, parágrafo 13 da CF, e no artigo 8º da Lei 8745, que remete vocês a 8647, beleza? Então ele se aposenta, tudo que ele recolhe enquanto agente temporário, esses valores que são recolhidos são enviados para o INSS, que é quem administra o regime geral de previdência social, beleza? Agora eu vou falar com vocês algumas peculiaridades da MP 922, beleza? Como nós já vimos, ela é uma medida provisória. Pode ser que ela não seja convertida em lei, pode ser que ela seja alterada no parlamento, não dá para saber, mas por enquanto é o que está valendo, ok? Por enquanto é o que está valendo. Eu vou tentar acompanhar a tramitação dessa MP e no futuro eu volto a conversar com vocês. Eu quero agora falar com vocês apenas algumas peculiaridades, algumas coisas pitorescas que essa lei trouxe, ok? Então vamos lá. Eu destacaria o artigo 2º, beleza? O artigo 2º fala das hipóteses de contratação temporária. Dá uma lida lá, quer ver? Eu vou abrir aqui. 8745. Ó. O artigo 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. E ali, olha só, quantos incisos tem? Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 incisos. Aí, olha o 6º inciso. Quantas atividades tem? Ó. Vamos até a linha
até a linha R, tá? Sem falar ali no inciso 7º e por aí vai. Olha quantas hipóteses existem para a contratação de temporários, gente. Olha a quantidade de hipóteses que existe, beleza? E a AMP fez várias alterações, entre elas que eu destacaria, ela criou 2 hipóteses ali de contratação temporária. Primeira delas, a necessidade de redução de passivos processuais ou de volume de trabalho acumulado. Sei lá, por exemplo, o INSS está com muito processo, não consegue dar conta. É possível, contratar agentes temporários para dar vazão a esses processos. Há quem defenda que isso também pode ser aplicado até para o judiciário. Há uma discussão grande em relação a isso, mas há quem defenda que isso é possível. Eu acredito que não, pelo seguinte, vamos ler o artigo 1º da lei 8745. Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, autarquias e fundações públicas poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado. Eu interpreto aqui como órgãos da administração federal direta, tá, apenas o Poder Executivo, beleza? Até por autonomia funcional e separação de poderes, penso eu que para fazer essas contratações temporárias no judiciário seria preciso ter uma lei específica para o judiciário e de iniciativa do próprio judiciário, para não ter intervenções de um poder no outro. Mas isso é minha opinião, tá? E a minha opinião não é absolutamente nada para vocês. Tá? Voltando lá. Outra hipótese interessante é contratação de temporários para aquelas atividades que se tornarão obsoletas no curto ou no médio prazo. Aqui, interessante essa hipótese, com a evolução da tecnologia, se vislumbra que muitas profissões, muitas atividades vão desaparecer. Tá? Então, o governo federal ele pode avaliar e ver a marcha da tecnologia e olhar e falar, vixe, vai ter muito cargo aqui que daqui uns, 5, 10 anos no máximo, não vai existir mais. Ou seja, então eu não preciso mais fazer concurso e prover empregados efetivos para essa atividade. Porque essa atividade vai desaparecer. Então eu deixo esses agentes públicos que já existem, uma hora vão morrer, tá? E na medida que eu vou precisando, eu vou contratando temporários. Tá? Eu vou contratando temporários. E aí esses temporários podem dar conta disso. Lá na frente, quando eu ver que a tecnologia já supriu essa atividade, eu vou extinguir o cargo. Tá? Uma hipótese criada ali. Beleza? Até aqui? Estão me entendendo? Sim ou não? Quem sabe talvez um dia. Essa parte é bem dogmática, tá? Beleza. Eu fui verificar aqui na internet, até agora não tem nenhuma ação no STF discutindo essa medida provisória. Pelo menos eu não achei. Ó, outra possibilidade aqui interessante, ó. Atividades preventivas, temporárias, com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade. Isso aqui é interessante, é uma contratação de temporários visando um risco futuro. Tá? Daria para a gente enquadrar aqui, pessoal, o caso da pandemia da Covid. Esse risco da Covid chegar no Brasil, de certa forma, ele já vem sendo sinalizado desde fevereiro. Para alguns analistas, até mesmo em janeiro. Tá? Ou seja, o governo federal, ele poderia... Eu não sei se a MP de que data que é, vamos ver aqui. Só para ver certinho. Ela é de 18 de março, olha lá.
A MP de 18 de março. 18 de março a gente já tinha... Desculpa. A MP 922... Quero ver certinho a data dela. Acho que eu coloquei aqui em cima, né? Não coloquei. Eu vou achar aqui a data. Pera aí. Aqui, ó. Vamos lá. A MP 922, pessoal, ela foi editada dia 28 de fevereiro de 2020, tá? É de agora. Ou seja, dia 28 de fevereiro de 2020, ó. Ela foi publicada no dia 28 de fevereiro e ela foi retificada, alterada em 3 de março. Ou seja, já era um período que se vislumbrava, sim, a epidemia no Brasil, tá? Já se vislumbrava sim. Então, por conta desse dispositivo aqui, ó, que é o R, artigo 2º R, na verdade nós estamos aqui no artigo 2º, inciso 6º, tá? Inciso 6º, a linha R. A linha R. Então, seria possível, sim, contratar temporários com base nessa linha R aqui, ó. Atividades preventivas temporárias, com o objetivo de conter situações de grave e iminente risco à sociedade que possam ocasionar incidentes de calamidade ou danos ambientais, humanitários ou à saúde pública. Então, seria possível, com base nesse dispositivo, fazer sim uma contratação de médicos e enfermeiros temporária, já prevendo o caos que iria vir com a Covid-19. Não sei se essas contratações foram feitas. Eu acho que não. Até porque o governo federal, até agora, não está lá levando muito a sério essa epidemia. Não o governo federal, desculpa. Eu acho que tem muita gente no governo federal que está sim comprometida. É o presidente da República, isso é público e notório. Não estou tendo nenhum partidarismo aqui, que aparentemente não está assim tão levando a sério, beleza? Mas deixa ele para lá. Parágrafo 4º, também interessante, ó. Para os dispostos nessa lei, ato do Poder Executivo Federal vai dispor o que são atividades em obsolescência, que é aquelas que vão ser superadas, tá? E quais são as atividades preventivas da linha R que justificarão. Então, teoricamente, essas atividades, essas contratações temporárias precisam de um ato regulamentar para regulamentá-las, tá? Por enquanto, não existe esse ato regulamentar. Eu não achei, por exemplo, por enquanto. Artigo 3A. O artigo 3A também é bem interessante, tá? A necessidade temporária de excepcional interesse público poderá ser atendida por meio de contratação por tempo determinado de aposentado pelo regime próprio de previdência social. Isso aqui é bem interessante. É uma criação que surgiu que traz a possibilidade de contratar temporários especificamente para um setor da sociedade. Eu, particularmente, e aqui, repito, a minha vontade, a minha opinião não vale nada para vocês, eu, particularmente, entendo que essa descrição aqui, essa discriminação, é uma discriminação inconstitucional e viola a isonomia, tá? Porque estabelece a possibilidade para contratar temporários somente, inclusive, aqueles aposentados no regime próprio de previdência. Ou seja, não entra aqui aposentados do INSS, da iniciativa privada, mas somente aposentados do regime próprio de previdência. Ou seja, na minha leitura, cria uma discriminação jurídica inconstitucional, sem fundamento de validade. Por que privilegia esse aposentado do regime próprio
e não privilegia todos os aposentados no Brasil, principalmente aqueles do regime geral de previdência, que, de regra, ganham menos do que os aposentados do regime próprio. Tá? Então, na minha opinião, esse dispositivo é inconstitucional, mas ele está valendo até agora. Tá? Então, é possível suprir essa necessidade temporária chamando aposentados do regime próprio. Tá? Regime próprio é aquele regime que não é o regime do INSS. Esse recrutamento é feito por um instrumento chamado chamamento público, que vai estabelecer ali os requisitos, né, depois vocês leem. Feito esse chamamento, aqueles interessados ficarão credenciados e eles vão trabalhar na administração. É possível também estabelecer critérios de classificação quando os candidatos habilitados ultrapassarem o número de vagas. Tá? Me parece aqui que a gente tem um problema, porque o credenciamento não é compatível com o critério de classificação, tá? Esse é um problema mais complexo que eu não vou aqui me aprofundar, beleza? E aí estabelece o edital, as atividades, tal, e serão contratados mediante contrato, né? Ou seja, esses aposentados, eles serão contratados como temporários. Não pode ser contratado como temporário, ainda no artigo que fala sobre os aposentados. Aquele aposentado por incapacidade permanente, não faria sentido o cara aposentado por incapacidade ser chamado a trabalhar novamente. Tá? Aqueles aposentados com idade superior ou igual a 75 anos. Por que 75 anos, gente? A gente vai ver isso melhor no futuro. 75 anos é a data da chamada aposentadoria compulsória. Nenhum servidor fica na administração depois que completa 75 anos. Preconceito com os velhinhos, né? O parágrafo 3º fala das atividades que serão desempenhadas. Poderão ser atividades específicas ou poderão ser atividades gerais, ok? E ali tem toda a regulamentação. É bem autoexplicativo, eu acho que não tem muito que eu explicar aqui não, tá? O artigo 3b também especifica um pouco sobre as atividades específicas, vale a leitura. O artigo 3c estabelece que esse contrato de temporários aposentados vai estabelecer metas de desempenho, seja por produtividade ou através de duração de jornada de trabalho. Também é bem interessante. Eu remeto vocês a uma leitura atenta desses dispositivos. Esses pagamentos que serão recebidos pelos aposentados temporários, ele não será incorporado nos proventos de aposentadoria, ele não vai servir de base de cálculo para nenhum tipo de vantagem e ele não está sujeito ao recolhimento de contribuição previdenciária. Obviamente, porque ele não pode ser aproveitado para proventos de aposentadoria. Então, se o sujeito não pode aproveitar aquilo para uma futura aposentadoria, não é correto que ele também esteja sujeito à contribuição previdenciária. Beleza? Tem um outro artigo que seria importante colocar aqui, que eu esqueci de colocar, mas não tem problema, é só vocês irem lá na Lei 8745, que é o referente à prorrogação. Tá? A lei também trouxe uma série de novos prazos de prorrogação de contrato de temporários. E aqui eu destaco especificamente o artigo, anotem aí, quanto à prorrogação. O artigo 4º, parágrafo 1º, beleza? E também o artigo 4º caput. Tá? O artigo 4º caput, as contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos. Tá? E ali tem estabelecimento de cada um deles, tá? Eu não vou cobrar isso de vocês da prova, para vocês saberem exatamente uma coisa e outra, tá, gente? Não vou cobrar, eu só gostaria que vocês dessem uma lida e soubessem que esse prazo de contratação temporária
ele está estabelecido na lei como prazos máximos, tá? E o prazo mais elastecido que tem, gente, 4 anos, é a possibilidade de contratação de 8 anos. Ó, no caso previsto na linha O do inciso 6 do artigo 2º, o prazo não pode superar a 8 anos. O que é esta linha O? Vamos lá ver. O que é esta linha O? A linha O é essa aqui, ó. Pesquisa e desenvolvimento de produtos e serviços no âmbito de projetos com prazo determinado, com admissão de pesquisador ou de técnico, com formação em área tecnológica de nível intermediário superior, nacional ou estrangeiro. Beleza? Pessoal, de temporários deu, a gente já está com um vídeo extremamente longo, 40 minutos aqui, tá? O que eu gostaria de destacar para vocês é a leitura do 37.9, especificamente. Faça uma boa leitura desse dispositivo. Saibam que o temporário ele é um estatutário especial. O regime de previdência dele é um regime geral. E no âmbito federal ele é regulado pela 8745. E deem uma lida nessas peculiaridades da MP 922, tá? Todos esses artigos que eu coloquei aqui para vocês no material, leiam com atenção, porque esses sim podem ser objetos de prova. Eu, especialmente, se fosse você, para bom entendedor, meia palavra basta, eu daria uma especial atenção ao artigo 37A, tá? Que fala da contratação de aposentados, beleza? Então dá uma especial atenção ao artigo 37A, 37B e 37C. Beleza? Vou interromper aqui e a gente volta com outro vídeo.